Eu vejo um futuro de grandes novidades. Muita gente me pergunta sobre carreira, sobre desenvolvimento, se deveria escolher a profissão A, B, se economista vai ter espaço no futuro, ou medicina, administrador. Até mesmo o pessoal mais velho fica preocupado com o desenvolvimento da inteligência artificial e também de outras tecnologias. E galera, sendo muito honesto, olhando no olho de vocês, eu digo: sei lá, porra, como é que eu vou saber? Ninguém sabe o que vai acontecer. Esse é o grande problema que hoje a gente enfrenta. Como vão ser as profissões do futuro? Então, o fato da gente estar passando por uma disrupção tão grande, né, através principalmente da inteligência artificial, isso está trazendo insegurança sobre como vão ser as profissões daqui para frente. Um médico hoje operando, mesmo que ele opere à distância, né, no futuro, talvez uma IA vai ser capaz de adquirir conhecimento de todos os médicos do mundo. E não vai ter nenhum médico humano capaz de ter mais conhecimento e aplicabilidade do que uma IA. O economista é a mesma coisa. Né? Você pode juntar na mesma inteligência artificial todos os economistas que já passaram pela Terra e, através desses conhecimentos, testar com todos os dados que a gente tem disponível na história qual o melhor modelo, qual a melhor solução. Ou seja, sim, o futuro vai ser um salto de produtividade absurdo. Novas profissões vão surgir que a gente não conhece. As profissões atuais vão sofrer alterações. Muita coisa que você faz hoje não vai ter mais no futuro. Mesmo coisas de baixa produtividade, seja dirigir um carro através do Uber, um táxi, ou até entregar alguma coisa através do iFood, que hoje é o primeiro emprego ou é um emprego alternativo de muita gente, isso vai acabar. A China hoje já tem projetos, né, sendo executados de carros autônomos, de entregas feitas por robô, por drone. Então, o que vai acontecer no futuro? Você tem que estar preocupado com a sua profissão? E a resposta é: também não sei, porra, como é que alguém vai saber? O fato que você precisa compreender é, nesse universo de ignorância generalizada, que ninguém propriamente sabe como vai ser o futuro, uma coisa a gente sabe. O trabalhador do futuro, sim, dá para a gente prever. O trabalhador do futuro é um trabalhador que está muito mais ligado à análise do que a conhecimento. Eu estava vendo até recentemente Marcos de Lisboa falar, que é um cara que eu admiro bastante, que ele falou, ele é um cara que tem um repertório enorme. Eu que sou economista, né, eu admiro um cara como ele, como Paulo Guedes, como diversos outros economistas, até economistas aí que vocês são putos porque votou no Lula lá, caras que são bons, Armínio Fraga, Gustavo Franco, que é um cara que desenvolveu o Plano Real, Pércio Arida, todos esses caras detêm um repertório e um conhecimento absurdo. Hoje, você não precisa ler tanto quanto eles. Você não precisa adquirir tanto conhecimento como eles adquiriram. Isso já está disponível. Você pode, inclusive, pegar todo o material produzido por todos esses caras, botar numa IA e você vai ter o conhecimento e o acesso, ó, num clique muito rápido. Então, o futuro trabalhador, o futuro cara que vai ser um diferencial no mercado, não é o cara que detém conhecimento. É o cara que, através do conhecimento disponível, consegue desenvolver coisas novas, consegue inovar. Esse ano foi dado o Prêmio Nobel de Economia a alguns economistas que falaram sobre isso. Schumpeter falava isso, tá? E é um economista muito famoso que ele falava da destruição criativa do capitalismo. O capitalismo, principalmente, mas não só o capitalismo, na história da humanidade, a gente sempre descobriu alguma coisa e aquilo mudou completamente o cenário que existia. Éramos caçadores-coletores. A gente andava por aí coletando fruta, matando os pequenos animais. Até que a gente descobriu o fogo, até que a gente descobriu a agricultura, até que a gente descobriu formas mais eficientes de produzir e por aí, através do conhecimento sendo guardado, adquirido, passado de geração para geração, a gente foi ganhando produtividade. E a produtividade nada mais é do que você produzir mais com menos pessoas. E através disso, tem muitos ganhos. Eu sei que você é super puto aí porque você trabalha escala 6 por 1 e o cacete, mas o fato é que hoje as nossas condições de trabalho são melhores do que eram no passado. E é provável que no futuro, com mais tecnologia, elas também sejam diferentes, sejam melhores possivelmente. Mas isso não significa que o problema da pobreza, da desigualdade social, ou então você vai poder trabalhar uma horinha por dia de home office, que a sua vida está tranquila.
Se você olhar no passado, quando desenvolveram os primeiros computadores, você olhava lá os IBMs, não sei o quê, aqueles computadores do tamanho de um prédio que tinham capacidade de processamento menor do que um Nokia da cobrinha. A gente já falava ali naquela época, o mundo vai mudar, vai ser tudo robótico, a gente vai ter tranquilidade, a produção vai ser toda feita por alguém, a gente vai estar veraneando. E depois de décadas e décadas de desenvolvimento da informática, da internet, o que a gente está vendo? Nada, a gente continua trabalhando. A gente continua tendo pessoas mais produtivas, mais ricas e pessoas pobres numa situação praticamente de fome, como alguns países da África subsaariana, o próprio Brasil, que tem uma quantidade enorme de pobreza. O que você precisa compreender é, no futuro, o que você precisa saber é a sua capacidade de adaptação. Você vai ter que ser capaz de se adaptar aos fatos, você vai ter que ser capaz de se adaptar às mudanças da sua profissão, às mudanças da tecnologia, muito mais rápido do que foi no passado. Portanto, o que você precisa preocupar é muito menos do que ter conhecimento, mas saber trabalhar esse conhecimento. Agora, como você faz isso? Aí é engraçado, porque para você fazer isso, você precisa sim de repertório. Você precisa ler, você precisa estudar. Quando você aprende inglês, né, é igual a Apple está lançando um aplicativo lá que você coloca dentro do AirPod, que você vai estar conversando com alguém e você consegue fazer tradução simultânea. Olha que maravilha. Mas isso vai fazer com que você se esforce menos a aprender uma língua. Só que o esforço de aprender uma língua é que faz você ter um cérebro mais bem desenvolvido. Quando você aprende a fórmula da hipotenusa, dos catetos e o cacete no colégio, não é que você vai usar isso para alguma coisa na sua vida, porque até você vai. O fato é que você está desenvolvendo a sua cabeça. Quando você aprende matemática, conta de somar, subtrair, multiplicar, você está melhorando a sua capacidade cognitiva. Você tem calculadora, você não precisa fazer esse negócio, essa conta na mão. Mas quando você faz isso, você vai abrindo o seu cérebro para poder raciocinar melhor, para poder analisar melhor as situações. Né? Você não precisa mais decorar uma porrada de coisa. Você não precisa ficar acessando livros. Um advogado, antes, ele tinha que analisar documentos enormes, lembrar, fazer anotações. Hoje ele joga numa IA e ele só confere se o resultado está feito ali. Então, ao invés de ele analisar um contrato por semana, ele vai analisar um contrato por dia, daqui a pouco um contrato por hora, um contrato a cada 10 minutos. Daqui a pouco ele analisa 10 contratos por hora. Então a produtividade aumenta, mas a sua capacidade de mexer com essas coisas, isso não vai mudar. Portanto, você, como trabalhador, tem que parar de acreditar que o mundo vai se tornar um lugar, pô, que você vai trabalhar uma horinha, né, que você vai fazer o que você gosta, porque isso não é verdade. O mundo nunca foi assim. O mundo nunca caminhou para esse lado. Mesmo hoje, 2025, com uma produtividade gigante em alguns países, tem gente que acorda todo dia puto pra cacete porque queria ir pra praia e tá indo trabalhar para poder ganhar o seu dinheiro. Então, se você acredita que em pouco tempo você vai estar vivendo uma vida de veraneio e que tudo vai ser feito por um robozinho e você vai viver super bem, isso não vai acontecer. Talvez aconteça, mas ainda falta muito tempo para a gente chegar nesse nível. Então, o que você deveria fazer é estar apto às mudanças. Eu trabalhei numa empresa interessante, né? Os caras tinham puta preocupação em ninguém saber o que a gente estava fazendo, as nossas estratégias e não sei o que e tal. Eu achava eles uns idiotas por pensarem assim, né? E aí depois eu acabei saindo da empresa. Hoje até, de certa maneira, eu compito, né? Eu sou concorrente dos caras e eu não tenho medo nenhum em ninguém saber das minhas estratégias, alguém saber o que eu penso. Sabe por quê? Porque eu acredito que você tem que ser capaz de se moldar a situação, de olhar uma situação e mudar a rota. Porque uma hora ou outra vão descobrir o que você está fazendo. Uma hora ou outra vão saber o que você sabe. Uma hora ou outra, você que é muito foda em alguma coisa, vai aparecer um cara que faz melhor. Então, como você consegue evoluir nesse sentido? Seja capaz de mudar rápido. Seja capaz de ter alternativas, de pensar diferente, de fazer coisas diferentes. Se você é um economista, você tem que saber fazer coisas de administração, você tem que saber fazer coisas de outros. Soft skill é um negócio que está crescendo muito. O que é soft skill? Capacidade de você se comunicar, capacidade de você liderar. Liderar quem está abaixo de você é muito difícil. Mas é difícil também porque é só você dar uma ordem que as pessoas vão seguir.
Então você tem que tomar esse cuidado. Será que as ordens que eu estou dando são as corretas? Será que eu estou sabendo liderar direito? E liderar pares? E liderar pessoas que estão acima de você? Você é um gerente. Você tem que como liderar o seu diretor. É só você saber se expressar, passar as informações corretamente, saber se posicionar. E esse é o tipo de profissional no futuro que sempre vai ter emprego. Não importa para onde vai a economia. Eu não tenho o menor receio disso. Porque eu tenho muita tranquilidade que eu vou ser capaz de desenvolver inteligência, de aprender, de ser melhor e me adaptar ao futuro. Não tenha medo, não se enclausure. Às vezes eu vejo as pessoas acreditarem que vão ser profissionais demandados se eles se demonstrarem uma necessidade que a empresa tem dele. Isso não funciona nem em relacionamento, tá? Se você quer ficar com alguém ou se você quer ficar numa empresa porque as pessoas precisam de você, uma hora ou outra vão encontrar uma forma de fazer o que você faz sem a sua necessidade. Ninguém é insubstituível, seja no amor, seja no mundo corporativo, ninguém é insubstituível. A única forma de você ter uma longevidade em termos de ganhos, em termos de capacidade, é você conseguindo sempre entregar algo de valor para quem te contrata ou para quem está do seu lado. Se você é casado, você tem que construir uma relação em que a pessoa que está com você tenha liberdade de sair, mas fala, porra, eu não vou sair porque esse cara é maneiro, porque essa mulher é maneira. Ou a empresa, porra, eu não vou demitir esse cara porque esse cara é muito bom, esse cara desenvolve ideias boas. Amanhã ou depois abre alguma área nova, uma divisão nova, não sei o quê. Eu vou botar esse cara porque esse cara se adapta, ele encontra alternativas. Então, pensa muito sobre quem vai ser você e não a sua profissão. Porque a sua profissão, não tenha dúvida, essa merda vai mudar, vai disruptar, vai ser diferente, né? Vai ser tudo diferente no futuro. A única certeza que a gente tem é você vai ter que ser capaz de ser como um camaleão, trocar de skin, trocar de forma, trocar de carreira. Esteja pronta para a mudança. Não tenha medo da mudança, né? Não viva como se fosse um barco ancorado. Não tenha medo de ir para frente. E para isso, vai meu conselho, estude. Você vive na era digital que toda a informação está disponível. Pare de perder tempo olhando merda que tem na internet e tire um tempo. Eu não estou dizendo para você, porra, se tornar um intelectual, né, um erudita, não sei o quê. Não, porra, mas tira 2 horas do teu dia para você assistir vídeos que te agreguem conhecimento, que te agreguem coisas que você não faz bem. Tente fazer coisas que você faz mal. Se aplique assim no trabalho. Pô, tem um negócio que você não é muito bom. Tenta fazer. Entra na internet, aprende, faz diferente. Exercite o seu cérebro como você exercita seus músculos. As pessoas que ficam saradas aí são pessoas consistentes, que fazem as coisas, que correm atrás, que se dedicam. Esquece, o mundo nunca vai ser esse lugarzinho que se encontra por aí nos livros, achando que tudo é uma mil maravilhas, ou então não vai ser nada de como esses comunistas aí de internet falam, que aí o proletário vai crescer e vai revolucionar. Porra nenhuma, falam isso há séculos e nunca aconteceu. O que sempre foi premiado no mundo é você acordar cedo, correr atrás, fazer o que tem que fazer. Então presta atenção em você mais do que no ambiente.